Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E hoje, meus irmãos, eu quero entregar para vocês, mais uma vez, essa mensagem que está aqui, vinda da parte do Senhor Jesus para a sua vida. E ela está dizendo de forma bem clara para vocês. Chegou a hora, é tempo de voltar para o Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, essa mensagem vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Veio para mim também. E tem que vir, e tem que chegar também para os seus irmãos, para a igreja de modo geral, para que todos possam ler essa mensagem, ouvir essa mensagem, para que todos possam entender que essa mensagem é algo sério para a vida dos irmãos, porque ela está alertando aos irmãos para que voltem para o Evangelho genuíno e para que possam sair assim do Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Está causando muitos males na vida de muitos irmãos. Causou na minha, está causando na vida da igreja de modo geral, que está envolvida por aí nas denominações. Meus irmãos, porque é nas denominações que esse Evangelho misturado, deturpado e pervertido está sendo pregado. Muitos pastores, bispos e apóstolos vêm pregando isso para a vida de muitas pessoas, entregando a elas coisas erradas, coisas nocivas, coisas que o Senhor Jesus não concorda em tempo algum. Então, essa mensagem aqui, vindo da parte do Senhor Jesus, é uma mensagem que vai fazer com que muitos possam voltar ao Evangelho genuíno e assim possam viver para sempre, baseados no Evangelho genuíno, puro e simples, vivendo esse Evangelho, pregando esse Evangelho. Que esse Evangelho sirva para edificar ainda mais a vida da igreja dentro de tudo aquilo que o Senhor Jesus aprova. Porque essa é uma mensagem que o Senhor Jesus aprova, que seja dita, que seja pregada, que seja ensinada para a vida, para a sua vida, para a vida dos seus irmãos, para a minha vida, para a vida da igreja de modo geral. Então que vocês possam entender isso hoje, que isso é uma coisa certa a se fazer. Voltar para o Evangelho genuíno é uma coisa certa a se fazer, por você, por seus irmãos, por mim, pela igreja. Meus irmãos, é isso que todos têm que fazer. É isso que todos têm que entender, compreender hoje isso. Compreender isso hoje é algo certo para a sua vida. Então que vocês façam isso, comecem a compreender isso e fazer o que é certo e aprovado pelo Senhor Jesus, porque Ele espera que você faça isso. Ele espera que você tenha essa atitude, essa iniciativa, essa iniciativa de encorajar os seus irmãos, de estimular os seus irmãos a voltarem para o Evangelho genuíno, da mesma forma que eu estou fazendo aqui para vocês. Porque eu já fui estimulado, encorajado pelo Senhor Jesus para voltar para o Evangelho genuíno. E esse Evangelho genuíno é o que está em minha vida. Agora eu quero pregá-lo. Eu quero estimular também vocês a fazerem o mesmo, para que assim possamos juntos, como igreja, estarmos totalmente enredados, envolvidos pelo Evangelho genuíno, puro e simples, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Que essa mensagem agora inicial aqui que eu falei sobre o Evangelho sirva para você, para edificar a sua vida, para você começar a entender que o melhor para a sua vida é atender a mensagem que está aqui, essa mensagem aqui. Atenda a essa mensagem, porque ao atender essa mensagem, você estará fazendo algo certo e aprovado pelo Senhor Jesus para sempre em sua vida. É isso que eu espero que aconteça em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas além, meus irmãos, dessa mensagem que eu li, que eu falei aqui para vocês sobre o Evangelho, eu vou ler aqui outra mensagem para os irmãos. Que o nome dessa mensagem é Nos foi entregue. Mas o que será que nos foi entregue? Meus irmãos, nos foi entregue muitas coisas. E muitas coisas que nos foram entregues estão nas Escrituras. Estão nas Escrituras. Aqui vocês podem ver as Escrituras. Aqui está o Evangelho segundo Mateus,
que inicia aqui. Depois vem os outros 3 evangelhos, vem Atos dos Apóstolos, depois vem todas as epístolas dos apóstolos, e até chegar no Apocalipse de João. Então tudo que está escrito aqui nas Escrituras nos foi entregue, meus irmãos. Mas nos foi entregue para fazermos o quê? Para fecharmos as Escrituras e guardarmos numa gaveta, em cima de uma televisão, em cima de um móvel qualquer, no painel do carro. Foi para deixarmos as Escrituras abertas, como se aquilo fosse um amuleto. Não, meus irmãos, não foi para isso que as Escrituras nos foi entregue. As Escrituras nos foram entregues para lermos, para examinarmos, como o Senhor Jesus falou. As Escrituras nos foram entregues para lermos as Escrituras, para não errarmos por não conhecermos as Escrituras. As Escrituras nos foram entregues para lermos, para podermos acertar por conhecermos as Escrituras, que já estão aqui, completas, inspiradas por Deus para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça. Como está escrito lá em uma das epístolas de Paulo a Timóteo, é só você ler lá que você vai ver. Essa verdade está escrita lá. Essa verdade sobre as Escrituras nos foram entregues. Chegou a hora de fazermos com que aquilo que nos foi entregue pelas Escrituras esteja profundamente enraizado em nossas vidas, gerando bons resultados, aperfeiçoadores. Meus irmãos, as Escrituras que estão aqui têm que servir para isso. O objetivo delas é esse. Elas nos foram entregues para isso, para fazermos isso. Então é hora de lermos as Escrituras, examinarmos todos os dias, como aqueles irmãos lá de Bereia examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Mesmo que tenha sido Paulo que tenha pregado o Evangelho lá, eles examinavam as Escrituras para ver se aquilo que Paulo pregava estava de acordo com o que estava escrito. Meus irmãos, então é hora de fazermos isso, examinarmos a Escritura, examinarmos as Escrituras que nos foram entregues, para podermos estar por dentro, inteirados de tudo que nela está escrito, para não sermos enganados por ninguém. Temos que ler as Escrituras que nos foram entregues por nós mesmos, porque cada um de nós tem que conhecer o que está escrito aqui, conhecer profundamente toda a doutrina, todo o ensinamento do Evangelho do Senhor Jesus está aqui para as nossas vidas. Para que não possamos cair em nenhum erro, em nenhum engano, em coisas pervertidas, para não sermos levados por textos fora do contexto, para não sermos enganados por ninguém. Vede que ninguém vos engane, disse o Senhor Jesus. E para que ninguém te engane, meu irmão, só lendo as Escrituras que nos foram entregues. Então que vocês possam ler as Escrituras, principalmente as Escrituras da Nova Aliança. Leia a Epístola aos Hebreus, por exemplo. Leia a Epístola de Paulo aos Gálatas. Leia, que você vai ver verdades lá. Leia, que você vai entender. Leia, que você vai entender que você não precisa mais dar dízimos para ninguém. Meus irmãos, as Escrituras nos esclarecem sobre isso. As Escrituras que nos foram entregues esclarecem sobre essa questão do dízimo, de forma definitiva, de forma muito clara e simples, para o nosso conhecimento, para que não possamos mais ser enganados por homens que só querem tirar dinheiro de nossas vidas. Não importa se é 10%, não importa se é 20%, 100%. Os textos que eles usam para nos enganar com essa questão do dízimo estão todos fora do contexto. E por isso não servem para a igreja. Não serve para mim, não serve para você, não serve para nenhum de nossos irmãos. Tudo isso está esclarecido nas Escrituras.
Tudo que eu estou falando aqui está esclarecido de forma clara e simples nas Escrituras. É só ler que você vai encontrar essa verdade lá. Examinar profundamente que você vai ver. Enquanto você estiver examinando e lendo as Escrituras todos os dias, o próprio Senhor Jesus vai abrir o seu entendimento para você compreender o que está escrito. Pelo Espírito da Verdade, para que assim o Espírito da Verdade possa te guiar a toda a verdade que está escrita nas Escrituras que nos foram entregues. Meus irmãos, Ele vai fazer isso Ele vai fazer isso com a sua vida, com a minha. Ele fez isso com a minha vida e vai fazer isso também com a vida de todos os nossos irmãos da igreja de modo geral. Então, eu vou ler aqui uma mensagem sobre essa questão, sobre o que nos foi entregue pelas Escrituras. Mas antes eu vou ler aqui um texto das Escrituras, é claro, que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Está escrito assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, vou repetir, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Eu não vou ler o texto todo aqui, porque é muito longo, mas que os irmãos possam ler esse texto em casa. Esse texto que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Meus irmãos, quando Jesus começou a ensiná-los dizendo, ele começou a entregar para eles muitas coisas importantes para a vida deles, que hoje são escritas nas Escrituras, para as nossas vidas hoje. O que o Senhor Jesus começou a ensinar a eles naquela época é o mesmo ensino que serve para as nossas vidas hoje. Então que vocês possam ler esse texto e compreender aquilo que o Senhor Jesus nos entregou pelas Escrituras. Foi registrado, foi escrito, para que chegasse até a cada um de nós hoje, para que fosse entregue a cada um de nós hoje, para que possamos ler, examinar, para que possamos nos aprofundar, conhecer realmente tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a ensinar. Esse ensino é perfeito para as nossas vidas. É um ensino perfeito, que não deve ficar de fora de nossas vidas, mas deve ficar dentro de nossas vidas para sempre, produzindo bons resultados para sempre, aperfeiçoadores. Meus irmãos. Então, leiam o que o Senhor Jesus nos entregou. Leia, está escrito, você pode ler. Não há impedimento algum, não há proibição alguma que possa te impedir de ler esse texto e muitos outros mais que nos foram entregues pelas Escrituras, pelas epístolas, enfim, pelas Escrituras de modo geral, para o seu conhecimento. Isso é muito importante para a sua vida. É importante para a vida dos seus irmãos, é importante para a minha, é importante para a vida da igreja de modo geral. Então agora eu vou ler aqui a mensagem que se chama Nos foi entregue. Ela começa assim: Está escrito, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meu irmão, na nova aliança, tudo o que eu tenho que entregar para todos aqueles que estão em Cristo tem que estar certo segundo as Escrituras, para que todos os meus irmãos em Cristo recebam, sim, para praticar tudo o que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça deles mesmos, com o objetivo de que eles sejam perfeitamente habilitados para toda boa obra. Meu irmão, é com seriedade, responsabilidade e eficiência que eu tenho que combater fortemente tudo o que hoje não estiver em total acordo com as Escrituras, porque todos aqueles que deliberadamente estão entregando coisas
que estão em desacordo com o que está escrito estão levando muitos irmãos para o erro, para se desviarem da verdade. E é isso que você e eu, meu irmão, não podemos aceitar em tempo algum. Porque os que aceitam passivamente tais coisas se tornam cúmplices e coniventes de todas elas. Meu irmão, segundo as Escrituras, nos foi entregue que as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus são as próprias Escrituras, que são inspiradas por Deus. Nos foi entregue que aqueles que erram por não conhecerem as Escrituras. Nos foi entregue que devemos aprender a não ultrapassar o que está escrito. Nos foi entregue que devemos repartir em memória do Senhor Jesus. Nos foi entregue que a ressurreição só se realizará no último dia. Nos foi entregue que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Nos foi entregue que não devemos receber em casa quem não traz a doutrina de Cristo. Nos foi entregue que não devemos nos submeter de novo a julgo de escravidão. Nos foi entregue que não devemos dar crédito a qualquer espírito. Nos foi entregue que não pode haver divisões no corpo de Cristo, que é a igreja. Nos foi entregue que o homem de Deus tem que fugir do amor do dinheiro. Nos foi entregue que só entrará no reino dos céus quem faz a vontade do Pai. Sim, meu irmão, além destas, existem muitas outras coisas que nos foram entregues segundo as Escrituras, para que possamos viver sempre de acordo com o que está escrito. Meu irmão, não consigo entender como alguém que, tendo as Escrituras, pode ser levado a praticar coisas que não estão certas segundo as Escrituras. Será que nas denominações existe alguma proibição que esteja impedindo os irmãos de lerem as Escrituras por si mesmos, para que assim possam compreender a verdade sobre os assuntos da velha aliança, que já foram revogados, segundo o que está escrito na Epístola aos Hebreus? Vou repetir. Meu irmão, não consigo entender como alguém que, tendo as Escrituras, pode ser levado a praticar coisas que não estão certas segundo as Escrituras. Será que nas denominações existe alguma proibição que esteja impedindo os irmãos de lerem as Escrituras por si mesmos, para que assim possam compreender a verdade sobre os assuntos da velha aliança, que já foram revogados, segundo o que está escrito na Epístola aos Hebreus? Meu irmão, tudo já foi entregue para a igreja do Senhor Jesus, e segundo as Escrituras, tudo já foi claramente revelado, de forma que não existe mais mistérios velados que você não possa conhecer. Você pode conhecer sim, e ao conhecer, não viva como se o que você conheceu, segundo as Escrituras, esteja relativizado, ou como se isso nunca tivesse sido revogado pela nova aliança, que segundo as Escrituras já lhe foi entregue. Meu irmão, nenhum pastor, bispo ou apóstolo pode te ensinar coisas que estão em desacordo com tudo o que já lhe foi entregue segundo as Escrituras. E se isto está acontecendo, é hora de você se acautelar e se afastar desses homens e de suas respectivas denominações. Porque, segundo o que lhe foi entregue pelas Escrituras, a igreja do Senhor Jesus não precisa desses lugares para ser igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Por isso, veja bem, segundo o que lhe foi entregue, segundo as Escrituras, a quem naquele dia você vai ter que prestar contas, porque está patente aos olhos dele que você tem as Escrituras, para que, segundo o que lhe foi entregue por elas, sirva de forma eficaz para você viver
de acordo com o que está escrito, e não em desacordo com as Escrituras, como muitos hoje, infelizmente, estão fazendo por aí nas denominações. Sim, meus irmãos, tudo já nos foi entregue pelas Escrituras. Não há novidade nenhuma, não há nenhum mistério mais velado. Não há mais coisas escondidas. Não há mais coisas que já não foram ditas ou não foram ensinadas. Tudo já nos foi entregue de forma bem clara e simples. Tudo já está escrito. Tudo já está escrito para você ler, para você examinar, para você se inteirar, para você se aprofundar no conhecimento das Escrituras, para você compreender, para você entender, para você saber, para você ficar por dentro. Tudo já nos foi entregue pelas Escrituras. Agora, você tem que examinar as Escrituras, porque tudo que já nos foi entregue pelas Escrituras, como essa aqui que eu estou vendo, vocês estão vendo aí, tudo que já nos foi entregue pelas Escrituras são coisas úteis, importantes para a sua vida hoje. Mas você tem que ler para conhecer, para que o efeito daquilo que você leu possa causar algo bom em sua vida. Bons resultados, aperfeiçoadores. Porque só dessa forma você será habilitado para toda boa obra. E será um homem de Deus perfeito. É isso que está escrito. Então, que você possa começar a dar valor às Escrituras que nos foram entregues. Eu dei valor a isso aqui. Eu dei valor às Escrituras. Porque eu já li as Escrituras 3 vezes. Eu já li as Escrituras 3 vezes. E eu espero que você leia também. Porque, à medida que eu fui lendo as Escrituras, o Senhor Jesus me deu a compreensão do que estava escrito. Ele me fez entender. Ele me fez saber aquilo que me foi entregue pelas Escrituras. E aquela compreensão, aquele entendimento que ele me fez entender, compreender, agora está profundamente enraizado em minha vida, produzindo bons resultados, produzindo coisas boas, coisas que me firmaram na verdade, coisas que me fizeram voltar ao Evangelho genuíno, voltar para a verdade das Escrituras, que infelizmente por aí nas denominações está muito deturpado também. Além deles estarem pregando um evangelho misturado, deturpado e pervertido, eles também deturparam as Escrituras de várias formas, principalmente com textos fora do contexto. Principalmente com textos fora do contexto. Meus irmãos, você tem que entender o que significa isso. O que significa um texto fora do contexto. Porque senão você será enganado também, como eu fui. Mas quando eu li o texto dentro do contexto certo, eu comecei a entender. O Senhor Jesus me deu essa compreensão. Por isso, eu espero que vocês também comecem a entender as Escrituras. Porque tudo já nos foi entregue pelas Escrituras. É só ler. É muito fácil ler. É muito bom ler as Escrituras, examinar as Escrituras todos os dias, para nunca mais errar. Só aqueles que leem as Escrituras, que já nos foram entregues, podem agora nunca mais errar. Nunca mais vão errar, porque já conhecem as Escrituras. Já conhecem, já se aprofundaram. Já têm esse conhecimento. E agora não serão mais enganados por ninguém. E o mesmo vai acontecer com você. Vai acontecer com seus irmãos. Por isso, eu estimulo vocês a lerem as Escrituras. E eu encorajo vocês a lerem as Escrituras também. Para que vocês também possam estimular e encorajar os seus irmãos a lerem as Escrituras. Todos aqueles que estão em Cristo hoje têm que ler as Escrituras. A igreja tem que ler as Escrituras. Porque as Escrituras foram entregues para a igreja. Desde o primeiro século até hoje. Vai continuar para sempre. As Escrituras são as mesmas. Meus irmãos. Tudo já está aqui. É só ler. É só ler as Escrituras. Coisas muito boas estão aqui para a vida de vocês. Para a minha vida. Para a vida da igreja de modo geral. É só vocês lerem as Escrituras que vocês vão entender essa questão.
Isso é algo simples para a sua vida. Então que vocês possam começar a entender que tudo aquilo que nos foi entregue pelas Escrituras, de forma geral, serve para a sua vida hoje. Eu li essa epístola de Paulo aos Gálatas, assim como todas as outras. E tudo que eu li serviu para a minha vida, para eu me situar dentro da verdade, dentro daquilo que o Senhor Jesus aprova. Porque tudo o que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar está de acordo com o que está escrito nas Escrituras, nas epístolas dos apóstolos. Nenhuma das epístolas dos apóstolos está em desacordo com o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Não, pelo contrário. Eles confirmam ainda mais tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Para que não só a igreja na Galácia, mas todas as igrejas para as quais foram enviadas as epístolas pudessem também se inteirar de tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Então, que isso seja útil para a sua vida. Que você possa entender que tudo aquilo que nos foi entregue tem um objetivo, tem uma finalidade. Tudo aquilo que nos foi entregue para as Escrituras, pelas Escrituras, é útil para as nossas vidas. Para que possamos ser homens de Deus perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Toda boa obra que o Senhor Jesus aprova. Meus irmãos, nós temos que ser habilitados para toda boa obra que o Senhor Jesus aprova. Porque muitas obras que estão aí acontecendo nas denominações não são aprovadas pelo Senhor Jesus. De forma alguma. Então, até mesmo as próprias denominações não são aprovadas. Construção de templos construídos por mãos humanas não são aprovadas pelo Senhor Jesus. Não importa quem construiu. Não importa o pastor, o bispo, o apóstolo que institucionalizou esses templos com o CNPJ. Não importa quem seja. Estão todos errados, fazendo coisas erradas, levando vocês a praticarem coisas erradas também. Não caia nesse engano. As Escrituras que nos foram entregues foi para que possamos nos livrar dos enganos, das mentiras, das coisas falsas, dos erros, dos espíritos enganadores, das mentiras, das coisas absurdas, das fábulas, das invencionices, dos ensinos de demônios, de outro evangelho, de outro Jesus, de espírito diferente, de falsos apóstolos, de obreiros fraudulentos, de pessoas que vêm disfarçadas de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Meus irmãos, é para nos livrar de tudo isso aí. Tudo que nos foi entregue é para nos livrarmos de tudo isso, para voltarmos para o Senhor Jesus, para o seu Evangelho, para a sua verdade, para a sua graça, para o seu amor, para o santo mandamento que Ele nos deu. É para vivermos longe do véu que se rasgou, das hostas do templo que se fenderam, para vivermos como igreja do Senhor Jesus, para termos a convicção de que nós somos o santuário, nós somos a casa espiritual edificada em Cristo, para a habitação dele. Nós é que somos a igreja. Nós é que somos a igreja que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Nós fomos comprados por bom preço. Nós somos a igreja. Não existe igreja do lado de fora de nossas vidas. Não existe igreja do lado de fora de nossas vidas. As nossas vidas são a igreja. A sua vida é a igreja. A vida dos seus irmãos são a igreja. Todos nós que somos em Cristo, fomos comprados por Ele, por seu próprio sangue, somos a igreja. É o que está escrito. É o que nos foi entregue pelas Escrituras. Então que nós possamos viver em conformidade com o que está escrito, para combater tudo aquilo que está em desacordo com o que está escrito. Porque tudo aquilo que está em desacordo com o que está escrito é errado e não serve para nossas vidas. É mentira. É mentira do diabo. Tudo aquilo que está em desacordo com o que está escrito é mentira do diabo. É mentira do diabo.
e não serve mais para nossas vidas. Então que nós possamos entender essa questão que foi bem clara aqui para vocês. Foi bem claro para mim a mensagem. Foi bem claro para mim tudo. E espero que seja claro para você e para seus irmãos também. Eu espero que você entenda essa mensagem vinda da parte do Senhor Jesus para a sua vida. É isso que eu espero que aconteça em sua vida. Que você viva por aquilo que lhe foi entregue pelas Escrituras, segundo as Escrituras para sempre. Tudo aquilo que te foi entregue pelas Escrituras é útil para a sua vida e vai levar a sua vida para estar bem edificada na rocha que é Cristo Jesus. É isso que eu espero que aconteça com você, comigo e com nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.